O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a festa da Ascensão do Senhor. É Cristo que, ressuscitado, volta à direita do Pai. E com a festa da semana que vem, Pentecostes, encerramos o tempo da Páscoa. Estes 50 dias que nos fez mergulhar no mistério celebrado, na paixão, morte e ressurreição de Jesus, que mostra em Cristo a vontade do Pai, nos oferecer a salvação, que mostra, através de Cristo, que esta ação se dá quando nós nos abrimos à força da palavra, ao mandamento do amor. Agora, esse mistério que vai se prolongar, se perpetuar em cada um de nós pela ação do Espírito Santo. O mesmo que estava com Jesus, o mesmo que fecundou o ventre de Maria, agora é aquele que vem sobre os apóstolos e sobre todos aqueles e aquelas que são batizados, para que a boa notícia do Evangelho continue a se espalhar. Graças a Deus, que depois da bênção que Jesus deu aos discípulos antes de subir ao céu, eles se encorajaram e com a força do Espírito, abriram as portas da sala onde estavam, quando ele apareceu pela primeira vez ressuscitado. E com a força da paz, isto é, da perseverança e da fortaleza na fé, esses discípulos fizeram com que o Evangelho se espalhasse por toda Jerusalém, com Paulo e Barnabé e os que vieram depois, se espalhasse também pelos 4 cantos do mundo. Que bom que o Evangelho chegou aos nossos ouvidos, por homens e mulheres de Deus, nossos pais, padrinhos, catequistas. Que bom que a igreja continua sendo portadora, anunciadora da boa notícia. Há 55 anos, a igreja celebra na festa da Ascensão o dia da comunicação social, sempre lembrando que o papel dos meios de comunicação social deve estar intimamente ligado com aquilo que preserva, que cuida da vida humana, com a justiça e principalmente com a verdade. Foi através de uma comunicação comprometida com a verdade que os ensinamentos do Evangelho se espalharam por todo o mundo.
Na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, esta comunicação é feita por uma carta do evangelista Lucas ao seu amigo Teófilo. E apenas no primeiro capítulo, que nós ouvimos na leitura de hoje, Lucas consegue fazer um apanhado da promessa da salvação, da ação do Espírito, da realização da promessa de salvação em Jesus Cristo e de como nós, pelo Espírito Santo, participamos, tomamos posse da obra da salvação. Ao ressuscitar, o Cristo aparece algumas vezes e depois de deixar aos discípulos e à igreja o Espírito Santo, ele volta para junto do Pai. O que fazer? Aguardar a sua volta de braços cruzados? Nos desesperar achando que agora nós estaremos sozinhos? Não. Colocar em prática tudo o que ele nos ensinou. Os homens de branco que aparecem aos apóstolos perguntam: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Nós temos um intervalo até a volta de Jesus para nos preparar, para preparar o seu reino. E se ele voltar a qualquer momento que seja, estejamos vivendo segundo o Espírito que ele nos deu, como irmãos e irmãs, e principalmente como colaboradores, discípulos e discípulas do seu Evangelho e do seu reino. Nós cantamos no Salmo que entre aclamações Deus se elevou, e por isso esta festa na liturgia. Mas uma coisa chama a atenção: o Senhor subiu ao toque da trombeta. O toque da trombeta é para anunciar a chegada, a presença de alguém muito importante, mas os que serviram o exército também podem lembrar que o toque da trombeta de madrugada é para despertar e de repente para se realizar um treinamento surpresa. O toque da trombeta é para que a gente desperte diante do acontecimento da volta de Jesus para junto do Pai. Um acontecimento que revela que se Jesus volta para o Pai, assim como ele assumiu a nossa humanidade, com ele a nossa humanidade chega até Deus. Assim como ele estava no Espírito e nos deu este Espírito, também a graça de Deus nos é oferecida e dela nós participamos. E aqui Paulo deixa bem claro na carta aos Efésios que ninguém vai ocupar o lugar de Deus ou ser Deus. Ninguém vai ser Jesus, o Filho de Deus, mas nós vamos nos tornar herdeiros e vamos participar desta graça justamente por esse Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria, da luz, o Espírito da herança dos santos, o Espírito que nos faz acreditar e crendo que Cristo é o nosso Salvador e morreu por nós. É pela fé que com ele também nós morremos e ressuscitamos para a vida eterna. Além do compromisso e da missão que o Espírito Santo pede de nós para vivermos aqui na terra, nós ainda vamos ter a proposta do céu, da vida eterna. Então, diz Paulo que com o Espírito participamos das coisas de Deus neste mundo, e esse Espírito nos prepara para um mundo futuro, seja o reino pronto aqui na terra, ou seja, a vida eterna. Como é que nós participamos da plenitude universal da graça de Deus? Sendo igreja, Cristo é a cabeça e nós os seus membros. Quando vivemos esta comunhão de fé e permitimos que Cristo conduza pelo Espírito a nossa vida, nós estamos também participando e fazendo com que esta comunhão se torne plena. Que cada um de nós possa, então, avivar na sua vida de fé
o Espírito recebido no batismo, avivar na sua comunidade de fé o seu compromisso de discípulo e discípula. Ontem nós recebemos a irmã Floriana, das Anunciadoras do Evangelho, que está formando o primeiro grupo de discípulos missionários, que vão nos ajudar a dividir a paróquia em setores e fazer com que o Cristo chegue ao coração daqueles e daquelas que às vezes estão um pouco mais distante. Ainda ontem nós coroamos Nossa Senhora, e Maria é exemplo do discipulado. Com apenas uma palavrinha foi capaz de colaborar e muito para a salvação da humanidade e a realização do plano de Deus. Com o sim de Maria, foi possível o Salvador nascer. Com o sim de Maria, foi possível, mesmo com o coração transpassado de dor, a cruz se tornar a eterna aliança da nossa salvação. Com o sim de Maria, foi possível ela com os discípulos receberem o Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém. Com o sim de Maria, é possível hoje não só a gente acreditar e esperar as realidades do céu, mas viver na terra tudo aquilo que o seu Filho ensinou e nos deixou no Evangelho. Que a nossa fé possa ser a expressão de o nosso desejo de nos afastar das coisas ruins, das coisas que nos levam para a cruz, que é consequência do pecado, não a cruz da missão e do sacrifício diário da fé. Que a nossa consciência do Espírito Santo estar habitando em nós também nos eleve, nos faça crescer, nos faça chegar ao coração de Deus. E enquanto isso não acontece na eternidade, que pelo menos Deus possa estar nos nossos corações aqui na terra. E a cada dia mais, com os ensinamentos de Jesus e a força do seu Espírito, crescermos em tudo aquilo que Deus pediu para Jesus e pede para nós. Que a salvação se expresse na nossa vida para que o mundo creia e também seja salvo. Que a festa da Ascensão se torne para nós a certeza de que a humanidade pode sim, também e precisa alcançar o coração de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.